Amém. Uma boa noite a todos que estão nos acompanhando. Sejam bem-vindos a mais um culto de estudo bíblico nessa quinta-feira. Estamos aqui mais uma vez para fazer um culto para a honra e glória do Senhor. E quero aqui convidar você a ler comigo o Salmo 135 para iniciarmos esse culto de estudo bíblico. Você que tem sua Bíblia aí, puder acompanhar. Salmo 135, primeiro versículo, diz assim: Louvai ao Senhor, louvai o nome do Senhor, louvai-o, servos do Senhor, vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Porque o Senhor escolheu para si a Jacó e a Israel, para seu tesouro peculiar. Porque eu conheço que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Tudo o que o Senhor quis, Ele o fez, nos céus e na terra, nos mares e em todos os abismos. Faz subir os vapores das extremidades da terra. Faz os relâmpagos para a chuva. Tira os ventos dos seus tesouros. Foi ele que feriu os primogênitos do Egito, desde os homens até os animais, que operou sinais e prodígios no meio de ti, ó Egito, contra Faraó e contra os seus servos, que feriu muitas nações e deu morte a poderosos reis, a Seom, rei dos amorreus, e a Og, rei de Bazã, e a todos os reinos de Canaã, e deu a sua terra em herança a Israel, seu povo. O teu nome, ó Senhor, permanece perpetuamente, e a tua memória, ó Senhor, de geração em geração. Pois o Senhor julgará o seu povo e se arrependerá em atenção aos seus servos. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Têm boca, mas não falam. Têm olhos e não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Nem há espírito algum na sua boca. Semelhantes a eles se tornem os que os fazem, e todos os que confiam neles. Casa de Israel, bendizei ao Senhor. Casa de Arão, bendizei ao Senhor. Casa de Levi, bendizei ao Senhor. Vós, os que temeis ao Senhor, louvai ao Senhor. Bendito seja desde Sião o Senhor que habita em Jerusalém. Louvai ao Senhor. Aleluia, Senhor. Esse salmo, que fala que o Senhor é bom, e Ele é, que o Senhor é grande, e Ele é. Quem foi que criou Deus? Não foi criado, Ele é o Criador. Muitos hoje botam sua confiança em ídolos, mas ídolos, quando se fala em ídolos não pode ser só uma imagem ou uma escultura criada pelo homem, uma estátua, mas também as riquezas, como hoje em dia muitos colocam sua esperança, sua confiança nas suas riquezas, no seu ouro, na sua prata, no seu dinheiro. Hoje em dia também muitas seitas dão mais ênfase ao ouro, às suas riquezas, dá mais ênfase a dinheiro do que até mesmo ao arrependimento, ao convertimento do pecado. Então que você nessa noite abra seus olhos, abra seus ouvidos e ouça a palavra do Senhor. E que nós, cada um de nós, venhamos aprender mais e mais do Senhor, para a honra e glória de Deus. Quero nessa noite também orar, que você possa estar orando e colocando o seu pedido aos pés do Senhor para iniciarmos esse culto. Oremos. Senhor, meu Deus e Pai,
Louvado e engrandecido seja o teu nome, e tudo seja para a tua honra e glória, Deus. Obrigado, Pai, pela tua graça, por mais uma oportunidade de estar aqui, Senhor, juntamente com os irmãos, fazendo a tua obra, Pai. Em nome de Jesus, Pai, obrigado pela tua misericórdia, Senhor, porque sem ela não somos nada, Pai. Louvado seja o teu nome, Deus. Obrigado, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, teu amor com cada um de nós, meu Deus. Pai, faz com que essa palavra, Senhor, chegue a quem está precisando, meu Deus. Que esse estudo, Pai, possa fazer, Senhor, segundo a tua vontade na vida de cada um, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Abençoa cada um dos irmãos que estão, Senhor, seja em casa ou ainda no trabalho, meu Deus, fazendo serviço, Pai. Em nome de Jesus, abençoa, Pai, os guarda e livra de todo mal, Senhor. Chega, Deus, na nossa vida com cura, Pai, libertação, meu Deus. E nos dá sabedoria, Pai, para a tua honra e glória, meu Deus. Recebe aqui, Pai, o nosso louvor, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. E nos perdoa, Pai, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas que cometemos durante o dia, meu Deus, aquilo que fazemos, que cometemos, que não te agrada, Pai. Nos perdoa, meu Deus, pela nossa pequenez, Senhor, pela nossa ignorância, por muitas vezes, Senhor, pecarmos, Pai, contra Ti, muitas vezes também porque somos ignorantes, Pai. Nos perdoa também, Deus, a nossa rebeldia, Pai, porque em algum momento praticamos aquilo que não te agradou, Pai. Nos perdoa, meu Deus, em nome de Jesus. Purifica, Deus, nossos corações, Pai. Nos lava, Senhor, em nome de Jesus. Aqui, Pai, quero te agradecer, meu Deus. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. O ministério agora está com a oportunidade para adorarmos ao Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor nessa noite. Vamos adorar o nome santo do Senhor. O salmista, ele convida a Israel para bendizer o nome santo do Senhor. Ele convida, aleluia, ele convida a casa de Israel para bendizer o nome santo do Senhor. Ele convida a casa de Levi para bendizer o nome santo do Senhor. Ele também convida a casa de Arão para bendizer o nome santo do Senhor. E eu te convido nesta noite para que você venha bendizer o nome santo do Senhor, para louvar o nome dEle, para adorar, para chamar o Espírito Santo, para entrar na tua casa, para fazer morada na tua vida, no teu coração. Que nessa noite o Senhor entre em nome de Jesus na tua casa. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus.
vez nessa noite. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Aleluia, Senhor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Declare: Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia, Senhor, que nós possamos te adorar, Senhor, nesta noite, em espírito e em verdade, Senhor. Como tua palavra diz, Senhor, que nós carecemos a te adorar, Senhor, em espírito e em verdade, Senhor. Que nós possamos diminuir, o que teu nome cresça, Pai. Que cada dia mais, Senhor, o teu nome seja glorificado, para que nós possamos adorar na beleza da tua santidade, Senhor. Nos ensina a estar diante da tua presença, Senhor. Que o nosso prazer seja estar, Deus, na tua presença, Senhor. Que o nosso prazer seja estar, Senhor, lendo a tua palavra, Deus, em nome de Jesus. Que o nosso prazer esteja, Senhor, pelas coisas do alto, Senhor, porque dela é que vem o nosso socorro. E nessa noite, Senhor, nós queremos bem dizer muito obrigada, Senhor, pelo teu carinho, pelo teu amor, pela tua misericórdia, porque tu tens sido esse Deus para conosco. Te agradecemos hoje e sempre, Senhor. Amém. Louvado seja o nome santo do Senhor nessa noite. Amém. Vamos agora para o momento do estudo. O pastor vai estar trazendo o estudo de hoje. Convido a você a orar pela vida do pastor nesse momento. Senhor, meu Deus e Pai, engrandecido seja o teu nome, Pai. Te agradeço, Senhor, pela vida, Pai, desse homem, Senhor. Obrigado, meu Deus, pela vida do pastor, Senhor, que aqui, Pai, tem feito, Deus, a tua obra, Senhor, para a tua honra e glória, Deus. Honra ele, Senhor, segundo a tua vontade, meu Deus, e teu querer, Pai. E abençoa, Senhor, o seu casamento, o seu lar, em nome de Jesus, meu Deus. Que o Senhor esteja usando ele segundo a tua vontade para a tua honra e glória, Pai. Glorifica, Deus, o teu nome, Senhor, na vida dele. Em nome de Jesus. Usa ele, Senhor, grandemente, Pai, para o nosso aprendizado nessa noite, Senhor, da tua palavra, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Bota a tua palavra, Senhor, na boca dele, Senhor, e usa ele grandemente, Deus. Em nome de Jesus, dá saúde a ele, Senhor, e a cada um de nós, Pai. Glória te dou, meu Deus, pela vida dele, Senhor. Abençoe as nossas vidas, Pai, e nos dá, Senhor, um estudo, Senhor, com aprendizado, Senhor, ensinamento, Senhor, através da vida dele, Senhor Deus. Em nome de Jesus, assim eu oro, Pai, e te agradeço, Pai. Amém.
Glórias a Deus, eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. E hoje vamos ter o estudo da palavra. Eu escolhi um texto. Abra sua Bíblia aí em casa. Livro de Salmos 128. Nós vamos ler de 1 a 5, para a glória de Deus. 128. E tem como tema família, propósito de Deus. Texto a ser lido, Salmo 128, versos de 1 a 5. Louvado seja Deus por isto nessa noite. E diz assim a poderosa palavra de Deus: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das suas mãos, e feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua mesa, e dos teus filhos como planta de oliveira ao redor da tua mesa. E eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. E o Senhor abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos dos teus filhos, e a paz sobre Israel. Glórias a Deus por isto, e eu quero nessa noite trabalhar algumas coisas, se tratando de família. Glórias ao Senhor por isso hoje, nessa noite. Obrigado pela oportunidade, Senhor. Muito agradecido a Ti. Nós vamos trabalhar hoje a questão de um tema: família. E que o adversário de nossas almas tem tentado em todo o tempo distorcer o plano de Deus. Louvado seja Deus por isto. Aleluia, louvado seja Deus. Porque Deus implantou família como obra-prima, porque se nós formos analisarmos, nós vamos ver que se não tiver família, não tem mundo. Se não tiver família, não tem sociedade. E se não tiver família, não tem igreja. E o adversário, ele tenta em todo o tempo tirar o foco de Deus. O adversário tenta tirar todos os dias o foco da família criada por Deus, e dizendo que é totalmente diferente para implantar o seu plano.
Mas hoje eu quero trabalhar um pouco com você dentro desse contexto que lemos, porque se a gente for ler ainda tem uns textos que a gente pode até ler. Louvado seja Deus. Na carta do apóstolo João, no capítulo 1, verso da primeira carta, no capítulo 2, de 12 a 17, você vai ver também o apóstolo falando sobre as coisas e que nós não devemos amar o mundo e nem tampouco no que nele há. Mas o adversário tem investido demasiadamente contra o plano de Deus. Eu quero nesse momento trabalhar aqui um pouquinho para a glória de Deus. Se você for ver isso no livro de Gênesis capítulo 5, verso 2 em diante, que Deus cria homem e mulher. E a bênção de Deus acompanha o casal, louvado seja Deus por isto. Mas o adversário tem tentado muitas vezes ludibriar este projeto e este plano de Deus. Mas jamais irá conseguir, porque Deus faz as coisas certas. Aleluia. E a sua palavra diz que passarão céu e terra, mas as minhas palavras não irão passar. Louvado seja Deus por isto nesta noite. Eu quero trabalhar aqui 3 pontos para a gente, na família cristã. O primeiro ponto é deixar Jesus entrar em sua casa. Aleluia. Muito bom isso, para a glória de Deus. A Bíblia diz, escrito nela está, que dentro do plano divino de Deus para a salvação da humanidade, Deus sempre procurou o bem-estar da família. Isso você vai encontrar em 3 pontos no Antigo Testamento: Gênesis capítulo 6, verso 18, Gênesis 19, 12 e Êxodo capítulo 10, verso 9. O plano de Deus. Louvado seja Deus por isto. Aleluia. Glórias ao Senhor. Porque é grande a importância de buscarmos as bênçãos do Senhor, que provém no nosso lar, dirigido pela palavra poderosa de Deus. Você vai notar que quando temos dificuldade no nosso lar, precisamos chamar o Senhor. E você vai ver que os vizinhos, chame fulano para orar, vamos fazer isso, fazer aquilo, porque é plano de Deus. Eu quero fazer aqui 2 questionamentos e abrir um parênteses dentro desse texto tratando de família e saber da importância da família. Aleluia. Deixar Jesus entrar em nossas casas. E segundo ponto, viver num ambiente familiar a qual os ensinos de Deus seja sempre a prioridade do nosso lar. E muitas vezes o ensino da palavra não é prioridade. É prioridade de outras coisas, menos a palavra de Deus. Mas hoje estamos aqui. E família cristã faz parte do convívio da igreja e da sociedade. E um dos maiores desafios enfrentados pelos cristãos em todos os tempos tem sido o de apresentar a Deus a sua família e que se enquadre dentro da sua vontade. Trazer a família para dentro do contexto da palavra não tem sido fácil. Não tem, porque cada um tem uma opinião diferente e dependendo da extensão da família,
E tem deixado muitos pais preocupados porque cada um tem um pensamento diferente, cada um tem uma visão diferente, cada um tem um momento de achar diferente. E tem até pessoas dentro da nossa família que não acreditam mais no Senhor. Mas os 2 pontos hoje é viver no ambiente familiar, a qual o Senhor é a prioridade. Aleluia, louvado seja Deus por isto. E dentro desse ponto de viver no ambiente e deixar Jesus entrar, eu quero compartilhar alguma coisa com você hoje, nessa noite. Aonde você está? E aonde essa live está chegando para a glória de Deus. Hoje, mais do que nunca, temos procurar fazer com que a nossa família seja uma extensão da igreja. Para que isso aconteça, devemos deixar Deus entrar em nossa casa. E tem sido uma dificuldade. Nos últimos dias, o adversário tem investido fortemente contra o povo de Deus e a família. Principalmente a família. Louvado seja Deus. Deixar Jesus, eu quero frisar muito bem isso e eu vou levá-los. Se vocês têm Bíblia, está com a sua Bíblia aberta em casa, você vai ver um texto que já é bastante conhecido, mas eu quero fazer menção no Novo Testamento e no Antigo Testamento. No Novo Testamento, Lucas capítulo 19. Você vai ver que Jesus entra naquela cidade de Jericó e quebra a maldição, porque desde da conquista de Jericó, feita por Josué, havia um aumento de maldição naquele lugar. Interessante que Jesus entra naquela cidade e naquela rua com um propósito. E a extensão diz que naquele lugar tinha aproximadamente, já viviam naquele lugar, aproximadamente 200 sacerdotes. Mas Jesus esquece aquele lá porque ele tem um projeto e tem um plano. Quero dizer a você aí que está em casa, está nos assistindo nessa noite e que vai nos assistir. O plano de Deus é infalível. O plano de Deus não muda. Louvado seja Deus por isso, aleluia. Glórias ao Senhor nesta noite. O plano de Deus não muda. Não se pode ter uma família feliz se Cristo não for o centro do nosso lar. Aleluia. Como é, pastor? É. Nós não podemos ter uma família feliz se Jesus não for o centro. O Evangelho de Lucas nos registra algo maravilhoso. Todos nós conhecemos Zaqueu, mas eu meditava isso com mais uma profundidade dentro da palavra. Em Lucas 19, já foram muitos pregadores de renome, já levaram essa mensagem, mas Deus falou comigo poderosamente. A importância de Jesus para com aquele que precisa de salvação. Aleluia. A importância de Jesus e o seu amor para aqueles que estão fora do plano. E ele resgata o plano. Louvado seja Deus por isso. E você vai ver que ele, no Evangelho de Lucas, a qual escreveu Lucas, Jesus entra naquela cidade e para em frente à figueira. Um sicrômono, como se diga. E lá está Zaqueu. E Jesus lança a seguinte proposta. Está escrito assim: louvado seja Deus por isto. Diz assim: hoje me convém pousar em tua casa.
Ou seja, hoje, a minha palavra aqui vai fazer uma acomodação na tua casa. Louvado seja Deus por isso. E veja só como nós estamos trabalhando, deixar Jesus entrar em nossas casas, para viver um ambiente familiar de acordo com os propósitos e o ensino do Senhor. Aleluia. E Zaqueu prontamente abre as portas para Jesus. Aleluia, louvado seja o Senhor. Glórias a Deus. E quando ele abre as portas que Jesus entra, muitos criticam, mas vai para a casa desse camarada, isso e aquilo. Até porque Zaqueu era um judeu que prestava os serviços à comunidade romana em questão de tributos, e não era bem quisto com aquele. Louvado seja Deus por isto, aleluia. A maior decisão que eu vejo é isso que eu estava lendo hoje à tarde, meditando um pouco e orando ao Senhor. A maior decisão de Zaqueu foi permitir Jesus entrar na casa dele e aceitar o convite. Porque muitas vezes o Senhor Jesus está batendo em nossas portas e nós não abrimos as portas para o Senhor entrar. Como está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 3, verso 20. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele. Tem muitos lares hoje no mundo que Jesus já não tem mais significância, já não entra mais. Mas aqui Zaqueu dá uma resposta totalmente diferente. Louvado seja Deus por isto. A decisão mais correta de sua vida foi levar para a sua casa alguém que mudaria para todo sempre a sua história. Quando Jesus entra, ele muda a história. Como mudou a minha vida e mudou a vida de muitos nessa cidade. E ele quer mudar muito mais. Aí você vai ver que Zaqueu, ele abre as portas. E a Bíblia diz que no decorrer do tempo, no diálogo de Jesus com ele, e alguns criticando, dizendo por que ele vai entrar na casa dele, na casa desse camarada. Mas para Jesus transformar no poder da sua palavra, não existe discriminação. Eu e você podemos até fazer avaliação de algumas pessoas, mas Jesus não. Eu glorifico a Deus por isto, aleluia. Porque o amor de Jesus, ele entra naquele lugar, louvado seja Deus. Aleluia. E foi sem dúvida algo o que o hóspede mais ilustre que ele recebeu. Na atualidade, muitas coisas negativas têm encontrado em espaço nas famílias e que dizem ser cristãs. Seja através da mídia, das amizades, das hipocrisias, do julgo desigual e algo mais. Mas o texto diz, que acabamos de ler, que feliz será o homem que teme e obedece ao Senhor. Louvado seja Deus por isto. E nessa noite é momento, aonde você está escutando, vendo esta palavra, é momento de permitir que Jesus entre e transforme a sua vida, como transformou a vida da família de Zaqueu. Por isso que Jesus diz dentro da sua palavra: hoje houve salvação nesta casa. Porque salvação tem tudo a ver com arrependimento. Eu estava vendo um vídeo essa semana, uma pregação do Manuel Mariano, e ele dizia: se você está entregado comigo, a Bíblia diz que
você jamais entrará no céu. É forte a palavra, mas é esta. E a importância do relacionamento conjugal nos últimos dias tem sido algo que tem mexido com a sociedade, principalmente no meio cristão. Nós vamos falar de nós. Anunciamos mais e as coisas vão dando ao contrário. Mas quando se fala de família, Jesus muda a história. Aleluia, louvado seja Deus. Segundo ponto desse texto, ele diz assim: consagrar os filhos ao serviço da igreja. Eu estava lendo um pouco no livro de Jó, no capítulo 1. Eu quero compartilhar com você a questão da família. Louvado seja Deus por isto. Livro de Jó. Nós estamos no estudo da palavra e precisamos manuseá-la, a palavra. Veja que Jó orava pelos seus filhos. E a gente sabe o que a história nos diz. Do acontecimento. Outro ponto ainda de Zaqueu, ele diz assim, e eu estava observando e escrevendo algumas coisas e pedindo a direção de Deus para falar, porque não é fácil você falar, é preciso ter uma grande responsabilidade e não desvincular a palavra de Deus. Olha só. A família que abre as portas para ele, como fez Zaqueu, poderá experimentar uma mudança imediata que será benéfica para todos os seus membros. Eu louvo a Deus que eu e a minha esposa servimos ao Senhor. Eu louvo a Deus por isto. Porque tem sido bênção. Tem luta? Tem. Mas tem sido bênção em nossas vidas para a glória de Deus. Aleluia. Mas pastor, o senhor está falando de Jó? Digo, estou sim. Veja bem. Nós conhecemos o texto e o texto diz que no verso 8, né, aqui de Jó, ele diz assim: e disse o Senhor a Satanás: observasse tu o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. E esta palavra de Deus dizendo para o adversário de nossas almas, há um confronto. E ele começa dizendo algumas coisas, no verso 10 ele diz assim: porventura tu não o cercasses de bem, ele e a sua casa, e tudo quanto tem, a obra das suas mãos o abençoasse, segundo o seu gado e todo aumento da terra. Família que serve a Deus tem dificuldade? Tem. Mas com Jesus é diferente. Louvado seja Deus por isso. E o adversário vai sempre questionar as coisas. Aleluia, louvado seja Deus por isto. Ainda tem um ponto aqui desse texto ainda, de Zaqueu. Só podemos afirmar com convicção que Deus está em nossa família se obedecermos aquilo que Ele nos ensina. É inconcebível que alguém pregue a respeito da paz quando a sua casa ele agride a sua esposa. Que casa é essa? Não é verdade? Que também tem outras debutantes que também temos que orar mais.
para a glória de Deus. Aleluia, louvado seja Deus por isto. E você vai olhar o texto que as notícias começam chegando dentro do patamar família. E você vai ver que consagrando os filhos ao serviço de Deus, e mesmo ele não sendo isso, mas Jó tirava um tempo para orar pelos seus filhos todos os dias. O seu filho não é maldição, o seu filho é bênção. O seu filho é bênção. Ah, pastor, mas ele pode estar, mas Deus pode restaurá-lo. E se você acreditar no Deus que serve, Deus muda a história. No verso 19. Livro de Jó, capítulo 1, verso 18, 19 e 20. E estando este falando, veio outro e disse: estando os teus filhos e as tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão, o primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram todos. E só eu escapei para trazer a notícia. Antes de ler o verso 20, eu quero compartilhar uma coisa com você nessa noite, se tratando de família. Você vai ver que dentro da família, Jó, ele não se exalta, ele recebe aquilo, até porque a notícia vai chegando uma após outra, e eu acho que ele não teve nem tempo de respirar. E nem tempo para falar, dizendo assim, hoje só tem isso. Mas quando chega na família, aí Jó se revela. Olha o que ele diz aqui. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça, lançou em terra e o adorou. Verso 21. E disse: no saí do ventre da minha mãe e no tornarei para lá. O Senhor me deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Você vai ver a significância, a maneira da prioridade que Jó dá aos filhos, aos bens não. Mas quando se trata de filhos, ele toma uma atitude. E esta atitude muda a história. Aleluia, louvado seja Deus por isto. Glórias ao Senhor. E ele consagra, ele tinha isto consagrado, a sua família, os seus filhos. Todos os dias ele orava para que Deus entrasse com providência. Louvado seja Deus por isto. Aleluia. Glórias ao Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. E isso me chama a atenção hoje, nesta noite, em relação à família. Glória a Deus por isto. Eu fiz uma retrospectiva de estudo para a glória de Deus. Livro de Provérbios, capítulo 23, verso 13 diz: quem permite que Jesus entre em sua casa deve, da mesma forma, ouvir os conselhos e colocá-lo em prática. Aleluia. Lucas 6,49. Observe que a reação de Zaqueu, após ter permitido que o Senhor entrasse no seu lar e anunciar a sua palavra, passou a ser um homem solitário, honesto e íntegro. Depois de ter ouvido todo o propósito do Salvador, ele afirma:
hoje houve salvação nesta casa. Glórias a Deus. Eu só tenho lá só 3 minutos para encerrar isto para a glória de Deus. Eu quero trabalhar com você ainda, louvado seja Deus, na questão da consagração. Como você tem orado pelos seus filhos? Neste mundo perverso e pervertido, você tem entregado a sua vida, a vida dos seus filhos nas mãos de Deus? Tem cuidado espiritualmente da mão de Deus? Olhe, a sua voz, a sua boca é bênção de Deus. E tudo que você faz de bem para os seus filhos, crendo no Deus que serve, pode ter certeza que isso vai acontecer para a glória de Deus. Louvado seja Deus por isto. Aleluia. Aleluia, louvado seja Deus. Eu aprendi uma coisa na caminhada, de tudo que recebia, consagrava ao Senhor. Interessante que eu trabalhava na época, e chegava em casa, recebia o dinheiro, eu ia fazer as coisas e não dava para quase nada. Aí um dia eu, orando ao Senhor, eu disse: filho, uma coisa te falta, é consagrar o que tu tens. E eu juntei com a minha esposa e começamos a fazer isso. Até hoje, não tem faltado nada. Glórias a Deus por isto, aleluia. Por isso devemos consagrar os nossos filhos ao Senhor, mesmo que antes deles nascerem, que suas vidas sejam direcionadas para a vontade de Deus. Se você for ler no livro do profeta Samuel, capítulo 1, verso 11 e verso 28, você vai ver a jovem Ana consagrando o filho. Eu sei que famílias têm passado dificuldades nessa cidade com os filhos, na questão da droga, na questão da bebedice. Mas coloque o seu joelho no chão, porque o Senhor fará grandes coisas. Louvado seja Deus por isto. Aleluia. Louvado seja Deus. E quero nessa noite ainda trabalhar só para fazer o fechamento hoje nesse lugar. Outro ponto desse texto: devemos consagrar a Deus todos os nossos bens, como casa, emprego, salário, carro, móveis e etc. Agindo assim, estaremos colocando tudo nas mãos de quem realmente é o verdadeiro dono. Devemos manter uma atitude de fidelidade. Às vezes a gente tem passado por algumas dificuldades, porque muitas vezes nós não somos fiéis a Deus. Porque a Bíblia diz, escrito nela está: buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Louvado seja Deus por isto, aleluia. Louvado. Quero encerrar aqui dizendo assim, para a glória de Deus: toda autoridade foi constituída por Deus quando está, na verdade, relacionada ao ministério da igreja. Jesus tem um peso de importância infinita que será maior. Louvado seja Deus. A melhor maneira, segundo ponto fechando, a melhor maneira de exigir a obediência de alguém é mostrando a obediência ao outro. Se você não obedece, como é que você vai querer que alguém se inspire em você? Outra coisa que eu quero deixar um recado, e isso é um pouco profundo e duro. Se o seu filho fosse casar hoje, ele escolheria uma mulher para viver igual à sua mãe? Se a sua filha fosse casar hoje, ela escolheria um marido nas características de seu pai? É meio duro isso aí você ouvir. Mas nós, como igreja, nós possamos estar
fazendo a nossa parte e testemunhando Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe. Eu quero orar com os irmãos e as irmãs, e aonde isso for chegar, quero lhe dizer algo nessa noite. Deus não se esqueceu de você. Aleluia. Louvado seja Deus. E quero encerrar dizendo no Salmo 40, verso 1. Esperei com paciência no Senhor, e Ele inclinou-se para mim e ouviu o meu clamor. Aleluia, louvado seja Deus. Oremos. Soberano Deus e Pai eterno, louvamos a Ti nessa noite e queremos agradecer pelo que o Senhor tem feito. Pai, muito obrigado por trabalhar e por poder falar sobre família, Senhor, porque o Senhor me deu uma família. Senhor, muito obrigado, Deus. Quero também entregar a Ti, Senhor Deus, a vida dos irmãos. Ora, Pai, que prepara um material para fazer essa live, Senhor Deus. Que o Senhor, Pai, conserve suas famílias, seus filhos, sua esposa, seu trabalho. E aonde eles tocarem, Senhor Deus, sejam abençoados para a Tua glória. Abençoa a vida, ora, Pai, do nosso irmão Juliano, a vida dele como jovem, Senhor Deus, que se prepara para o mercado de trabalho, está estudando, fazendo essas coisas, Senhor Deus, na sua vida, na vida da sua mãe, dos seus irmãos, em nome de Jesus, Pai. Da nossa irmã Patrícia, Senhor Deus, que hoje está louvando aqui neste lugar. Que o Senhor, ó Pai, cuide da vida dela, dê sabedoria do alto. Ora, ó Pai, abrace sua casa, a vida do seu esposo, o Messias, e a vida das suas 3 filhas, Senhor, a vida das suas irmãs e dos seus irmãos. Que a casa dela seja a bênção de Deus. Abençoa todos os pastores dessa cidade. Abençoa o pastor George, a bispa Marisa e os pastores do distrito, Senhor Deus. A vida do pastor Fred, Senhor Deus, a vida do pastor Samuel, Senhor Deus. A vida do Ivandro, Senhor Deus, ali no projeto. Que o Senhor esteja à frente a cuidar, Senhor Deus. Pai, da vida do pastor Felipe ali, Senhor Deus, toma ele em Tuas mãos. E todos os irmãos, ó Pai, que se reúnem todas, a cada duas vezes por mês, na terça-feira, o encontro de pastoreio. Senhor, toma eles em Tuas mãos. Abraça para a Tua glória, Senhor. Deus, cuida do gestor dessa cidade. E que ele tenha sabedoria, Deus, dada por Ti, para conduzir esta cidade nos Teus caminhos, Senhor. Ajuda ele, Senhor Deus, em nome do Senhor. Deus, cuida também da nossa governadora. Pai, que o Teu Espírito Santo esteja instruindo ela, Senhor Deus. Mesmo na situação que ela está, Senhor Deus, passando nesse momento, nosso estado, nosso país e este mundo, Senhor Deus. Mas a instrui com sabedoria, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. E que a graça de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo e as doces consolações do amor de Deus estejam todos os dias sobre a vida desta igreja. E ela diz: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa no meio da sua família pelo nome de Jesus. Amém? Tenhamos uma noite de descanso e vamos em paz.